Fala galera, Pastor Jorjão com vocês aqui mais uma vez. É bom estar com vocês. Eu gostaria de pedir, antes de mais nada, que você se inscrevesse no meu canal. Se inscreve, vai lá, toca o sininho para você receber as notificações. Compartilhe o vídeo com seus amigos, que é importantíssimo. Curte, porque aí o YouTube compreende que o vídeo é relevante e distribui ele para mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas, tá bom? Obrigado! Vamos lá. Olha, eu vou contar uma história para vocês. História com H, não com E. Porque história com E é história da carochinha. História com H é uma coisa verdadeira. E eu vou contar uma história para vocês. Conta que um barbeiro, ele cortava o cabelo de um cara fazia 10 anos. Mas ele não conversava com esse cara. Conversava coisas corriqueiras. E um belo dia, esse cara chega para cortar o cabelo. Uma vez cada 40 dias ele aparecia, ele foi cortar o cabelo e ele sentiu do Espírito Santo, olha bem, ele ouviu a voz do Espírito Santo falando claramente para ele: hoje você não vai cobrar dele. Oh, e aí? Poxa vida, mas é a minha profissão, eu vivo disso. Não, hoje você não vai cobrar dele. E ele foi até a recepção e pediu para a moça o papel e escreveu cortesia. E voltou, cortou o cabelo, o rapaz saiu. Quando o rapaz saiu, ele pegou carteira para pagar e ele viu, a moça falou para ele: não vai cobrar do senhor hoje, é cortesia. Ele olhou para o rapaz com os olhos lagrimejando e foi embora. Foi embora. E aí, passado algum tempo, mais 40 dias, ele voltou para cortar o cabelo de novo. Quando ele voltou, ele falou: escuta, naquele dia você não quis cobrar de mim. Por quê? E ele explicou para ele que ele ouviu a voz do Espírito Santo. E o cara, chorando, falou para ele: escuta, naquele dia eu saí de casa e falei para minha esposa: eu vou para uma entrevista de emprego. Eu estava desempregado, cara. Eu estava passando uma situação dificílima na minha vida. E eu falei para minha esposa: eu vou cortar o cabelo porque eu preciso passar por uma entrevista. Ela falou: faz o seguinte, passa no mercado e compra umas frutas para o bebê, para os nossos filhos, que eles estão sem fruta em casa. E ele falou: olha, ou eu corto o cabelo ou eu compro frutas. Ela falou: tudo bem, corta o cabelo. Compreendeu a situação. E ele foi e cortou o cabelo e ele disse para o rapaz: aquele dia que você não cobrou de mim, eu saí daqui exultando de alegria. Eu fui ao mercado e eu chorava muito. Eu chorava, cada fruta que eu comprava para os meus filhos, eu chorava. Eu chorava, colocava no saquinho e chorava e pensava: puxa vida, Deus proveu para mim. Que coisa mais linda. Agora veja bem, você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Eu confesso para vocês, eu às vezes não sou. Não adianta ficar aqui: pastor Jorge, não. Eu não sou sensível à voz do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo fala comigo, eu nem escuto, nem dou atenção. E esse cara deu atenção e ele mudou a vida do rapaz. E esse rapaz foi fazer a entrevista e passou na entrevista de emprego e arrumou um emprego. Coisa linda. Uma história para você pensar com muito carinho. Você tem sido sensível à voz do Espírito Santo? Beijo do Pastor Jorjão para você!